T-Voz, sua TV online. Bom, e hoje no T-Voz a gente vai falar um pouco sobre o abandono de animais que ainda é frequente aqui na nossa cidade. E para discutir um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe hoje o veterinário, que é bastante conhecido aqui na cidade, o Renato Nicolau. Renato, obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz, para a gente falar um pouco mais aí sobre esse assunto, esse problema frequente e recorrente aqui no município. Obrigado. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês e vamos tocar um pouco nessa ferida aí que hoje em dia a gente está passando apertado. Renato, a gente observa que é um problema regional, que também a gente pode dizer que é de saúde pública, e aqui em São Joaquim também não é diferente. O que você tem observado com relação à questão do abandono de animais aqui em São Joaquim? Olha, Estevão, em São Joaquim já vem um problema de abandono de animais de longa data, né? Há algum tempo começou a campanha de castração de forma gratuita, mas ainda a gente não tem visto um resultado muito importante ou significativo em relação à diminuição dos abandonos, né? Talvez por falta de conscientização das pessoas ou por falta de algum projeto mais elaborado em relação à castração, mas eu ainda não estou vendo sucesso, nem vendo frutos bons sendo colhidos dessa campanha de castração. Renato, no dia a dia, você que é veterinário, tem clínica aqui em São Joaquim, atende diariamente a população que leva esses animais, o que você tem observado? Geralmente o abandono desses animais são filhotes, são animais doentes, que estão debilitados, que as pessoas não querem cuidar e abandonam, são animais adultos. O que você observa no dia a dia? Olha, infelizmente a gente vê abandonos de todos os tipos, tanto de filhotes quanto adultos, sadios ou doentes, né? A maioria são filhotes, de fato, mas nós vemos muitos adultos que às vezes a pessoa tem um animal adulto e vai se mudar de casa, não tem onde colocar, e se não consegue uma doação acaba abandonando nas ruas, né? A própria sorte, sem chance de sobreviver por comida ou água. Mas então assim, não tem uma idade específica no abandono. Infelizmente as pessoas não têm coração nem consciência da posse responsável e abandona sendo filhote ou adulto. É maior frequente o número de filhotes, mas a gente vê com bastante frequência também adultos sendo abandonados. A maldade maior ainda, a gente pode observar, é quando as pessoas abandonam na área rural, onde há dificuldade de alimentação, de água também desses animais. Vocês têm visto isso também, o grande número de abandono na área rural aqui de São Joaquim também? Sim, eu já pude acompanhar alguns casos, não sei se por pura maldade, mas ou se com a intenção de que o animal encontre alguma fazenda, mas existem animais abandonados em estradas sem sombra, sem nenhum tipo de chance para o animal sobreviver, a própria sorte, e acaba o animal ficando muito assustado, difícil capturar, e muitas vezes a gente acaba perdendo ele na captura e fica a própria sorte de fato, porque ele não vai ter chance de sobreviver num lugar onde não tem água, não tem comida ou alguém para dar um abrigo para ele. Aqui em São Joaquim a gente tem o canil, que é da Pasfa, é isso, né? E faz um trabalho muito importante, bem interessante para São Joaquim. Apesar disso, não tem contribuído muito para diminuir os abandonos aqui em São Joaquim. Qual que é a sua visão sobre isso? Então, o canil, aos olhos de quem gosta dos animais, é uma coisa interessante. Mas, na realidade, pode ser um tiro no pé, porque as pessoas, sabendo que tem o canil, acabam abandonando, porque sabe que a dona Neuza, com o amor que ela tem pelos animais, vai recolhê-los. Então, acaba virando uma bola de neve. Você doa um cachorro no canil e abandonam 10. Então, assim, o canil é uma boa coisa, mas talvez está sendo trabalhado de uma forma errada. Deveria ser um local provisório e não um local permanente como está sendo feito hoje. E a questão do abandono, lá no canil, nas imediações também, tem continuado, Renato? Tem. Hoje o canil conta com câmeras de monitoramento, mas inibe um pouco as pessoas de abandonar na porta do canil, mas a 100 metros antes da entrada o pessoal abandona.
E mesmo com as câmeras, as pessoas não têm medo, parece, e abandonam, jogam por cima do portão. Então, assim, é onde eu estou te dizendo, o canil acaba sendo uma válvula de escape para as pessoas que não têm consciência. Então, sabendo da existência dele, vai e continua o abandono quase que diariamente na porta do canil. Hoje o canil não tem capacidade para receber mais nenhum animal. Vocês estão com superlotação lá? Já tem uma superlotação há bastante tempo. Se você tiver a oportunidade de passar por lá hoje, você vai ver que já tem um cercado à parte, onde era uma área gramada, para que possa ser colocado animais que já não tem mais onde ser colocado nas baias. Mesmo porque, se você começar uma superpopulação, vai começar a ocorrer brigas e até um animal pode chegar a matar o outro. Agora, Renato, também não falta, talvez, campanhas de doação frequente desses animais que estão lá no canil aqui de São Joaquim? Sim, eu acho que um dos papéis principais da associação deveria ser esse, não só dos cuidados com que já estão e com os que precisam, mas uma campanha firme de adoção de animais. Os animais que já estão sadios, que estão castrados no canil, deveria ser feito de alguma forma, ou campanhas na praça, através de feiras, ou através de panfletos, como a gente vê hoje em cidades maiores, através de panfletos, sites, redes sociais na internet, divulgando a foto dos animais, porque só assim a gente vai conseguir diminuir a população do canil e poder fazer um trabalho ainda melhor para os animais que realmente precisam. Qual que você tem uma ideia, inclusive, de realizar censos com frequência aqui em São Joaquim para saber a população desses animais por bairros, para atacar de maneira mais precisa o problema? Como que é isso, né? Qual que é essa ideia, Renato? Então, uma ideia que eu vi na cidade de Sertãozinho, eles fazem um censo animal semestral, porque daí eles conseguem visualizar na cidade onde são os bairros com maiores problemas de abandono, com maiores números de animais, para que eles possam trabalhar mais em cima daquela região. Porque no meu ponto de vista pessoal, não adianta a gente sair castrando sem nenhum tipo de estudo, nenhum programa visando realmente diminuir o número de animais. Porque você castrando um bairro, outro no outro, você vai manter a cidade sempre com um ou outro animal não castrado procriando ali. Então deveria ser fechado por bairros. E o censo você consegue tanto trabalhar nessa forma, quanto controlar os animais através dos seus proprietários. Você consegue identificar o animal daquele bairro através de uma marcação ou de um microchip, e você consegue responsabilizar o dono, talvez no futuro abandono. Porque vai demorar mais para realizar a cidade toda, talvez, mas seriam trabalhos mais pontuais, seria isso? Sim, eu acredito que é um passo importante. Afinal, hoje a cidade de São Joaquim é quase toda atendida pelo Programa de Saúde da Família. Então, poderia ser colocado nessa pesquisa que eles fazem através do setor de saúde, nas visitas de casa em casa, colocar talvez lá um censo animal, porque aí você consegue ter esse controle sem talvez precisar de muito mais pessoal do que a prefeitura já tem. Você apenas acrescenta uma informação na hora da pesquisa. Então fica mais fácil para o pessoal da prefeitura identificar o foco do problema, onde tem mais animais que precisam ser trabalhados mais em determinados bairros. Renato, você pretende colocar em prática, né, nas discussões, talvez com o pessoal do canil aqui de São Joaquim da Barra, talvez com algumas autoridades, né, a Câmara, né, que é muito importante nisso, a vontade política dos vereadores que inclusive estão à frente aí do Legislativo, talvez de colocar esse projeto em prática, tendo em vista que é uma ideia considerável aqui para o nosso município? Sim, essa é uma ideia que depende exclusivamente dos políticos, né? Eu tenho pensado essa semana a respeito disso e devo ir atrás de alguns vereadores, que são amigos pessoais meu, e tentar ver se eles conseguem, através de requerimentos, eu não sei como funciona isso internamente, mas tentar instituir isso em São Joaquim da Barra. Porque vai ser um passo, talvez, pequeno, mas que a gente pode estar colhendo frutos melhores lá na frente. Renato, hoje você tem assim, um número aproximado da quantidade de animais que existem hoje aqui em São Joaquim da Barra, de cães especialmente? Então, a gente não tem esse número, né? Até o censo seria uma coisa interessante para a gente ter esses números. Mas, de acordo com estatísticas pela população das pessoas dos municípios, eu calculo que deve ter em torno de 5 a 7 mil animais entre abandonados e os de posse responsável.
Renato, para a gente encerrar, a gente tem observado em algumas cidades, especialmente as de porte maior, como Ribeirão Preto, Franca, que já existem unidades públicas, né, hospitais para internação de animais, para procedimentos mais graves nos animais. Aqui em São Joaquim ainda não tem uma iniciativa como essa. Você acredita que a longo prazo isso possa ser realizado? Talvez um espaço para tratar esses animais que às vezes são acidentados e não pode ficar na clínica, ou outros procedimentos dessa natureza? Eu acho que isso é uma realidade que está chegando, né? Os grandes centros já contam com hospital veterinário gratuito, né? Com atendimento totalmente gratuito, e eu acredito que logo deve chegar nas cidades pequenas. Muitas pessoas podem ser contra, porque acham que cachorro não merece, ou isso ou aquilo, mas na realidade não é só o cunho do amor pelo animal, e sim um problema de saúde pública. Então, o São Joaquim, que tem muitas pessoas carentes, às vezes quer ter um animal, mas não tem condição. Então isso vem de encontro com essa necessidade, tanto do bem-estar animal para as pessoas que querem ter e não têm condições, mas como um trabalho de saúde pública. Existem muitas doenças transmitidas dos animais para os homens, que você tendo um hospital público para manter os animais saudáveis, você automaticamente é um investimento na saúde da população. Então eu espero que isso seja realmente um sinal de que as coisas estão caminhando para esse lado, para que no futuro próximo aí a gente tenha, assim como tem o pronto-socorro que atende gratuitamente as pessoas que não têm condições de ter um plano de saúde, a gente possa ter clínicas veterinárias que atendam as pessoas que não têm condições de levar uma clínica particular. Há inclusive em cidades maiores como Ribeirão, Franca, que esses atendimentos são realizados por estudantes das faculdades de veterinária da região, no caso. Pode acontecer isso também, parcerias com essas faculdades que possam atender nesses hospitais, né, municipais. Nós temos aqui na região próxima, muito próxima, a cidade de Tuberaba, que tem um curso de medicina veterinária, e poderia ser talvez na forma de um convênio, onde os alunos no final do curso, no final do 5º ano, têm que fazer um estágio. De repente poderiam estar fazendo esse estágio num hospital público dessa forma, porque assim você ajuda tanto quem está se formando, para quem está entrando no campo de trabalho, como você ajuda as pessoas que têm seu animal e não têm condição de levar uma clínica particular. Tá certo. Renato, qual é o recado que você deixa para as pessoas que vão assistir com relação ao abandono? A gente sabe que é grande a quantidade de pessoas que abandonam os animais aqui em São Joaquim, e isso só faz crescer o número de animais abandonados e a população dos cães nas ruas da cidade. Qual que é o recado que você deixa para as pessoas para diminuir essa questão, esse problema aqui no município? Bom, primeiro eu acho que a pessoa, quando pensa em ter um animal, ela deve saber o que significa isso. Em média, um cão hoje vive em média 10 a 15 anos, um gato também. Então a pessoa tem que ter uma previsão que ele vai ter um animal por um longo tempo, e que isso tem gastos. Você tem ração, você tem eventualmente medicamentos, vacinas, então o animal vai ter um gasto mensal. Então a pessoa tem que ter essa consciência. Assim como ela tem que ter a consciência de que se ela for viajar, ela tem que ter um lugar adequado para deixar o animal, porque é onde acontece muito abandono. Abandono é quando as pessoas vão viajar e não tem onde deixar o animal. Então assim, o primeiro passo é ter a consciência de posse responsável. A partir daí a pessoa tem que saber que o abandono é crime, a pessoa vai presa. Então assim, além de tudo, o animal que vai sofrer as consequências, porque o animal ele tem os mesmos sentimentos que a gente, ele tem fome, ele tem frio, ele tem sede. Então assim, a consciência do carinho com o animal e a consciência de posse responsável, é saber que o animal é uma vida e precisa ser respeitado como tal. Tá certo, Renato, muito obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz. Foi um prazer recebê-lo para falar sobre um assunto que não tem como a gente fugir dele, que infelizmente é um problema que existe, não temos como tampar o sol com a peneira, e o que temos que fazer é encarar o problema de frente. E a gente espera que os vereadores também, os políticos, sejam atentos com esse problema. Obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês. Tá certo. Bom, conversamos, portanto, com o veterinário Renato Nicolau, falando um pouco sobre o abandono de animais que tem acontecido aqui em São Joaquim.